Nem tudo o que existe faz sentido. Alguns fatos desafiam a ciência, outros a lógica, e alguns simplesmente nos deixam desconfortáveis, porque mostram que não entendemos completamente a mente humana, a natureza ou o próprio mundo em que vivemos. A seguir, você vai ouvir fatos reais, documentados, que parecem improváveis demais para existir, mas existem. Mas antes de começarmos, deixe seu like. Isso nos incentiva a trazer mais conteúdos para você. Número 1. Há animais que entram em luto real. Antes mesmo de falarmos sobre a mente humana, é preciso entender que a dor da perda não é exclusividade nossa. Elefantes, baleias e corvos demonstram comportamentos claros de luto, silêncio prolongado, isolamento e até a proteção do corpo do morto. Esses registros mostram que a compreensão da morte pode existir fora da cultura humana, levantando perguntas inquietantes sobre consciência e emoção no reino animal. Número 2. Pessoas podem desenvolver lembranças de vidas que nunca viveram. Se animais sentem a perda, o cérebro humano vai ainda mais longe. Existe um fenômeno chamado memória falsa espontânea, no qual a mente cria lembranças extremamente detalhadas de eventos que nunca aconteceram. Essas memórias podem incluir cheiros, emoções e cenários completos, explicando relatos de vidas passadas sem envolver o sobrenatural, apenas o poder assustador da imaginação humana. Número 3. Pessoas desaparecem em parques nacionais sem explicação. Locais situados nos Estados Unidos como Yosemite, Yellowstone, Grand Canyon, Great Smoky Mountains e Mount Rainier concentram centenas de casos documentados. Centenas de pessoas desapareceram em parques nacionais sem sinais claros de ataque, erro de rota ou violência. Em alguns casos, objetos pessoais surgem depois em locais já vasculhados, alimentando investigações que seguem sem respostas definitivas. Número 4. O deserto de Dasht Lut, Irã. O deserto de Dasht Lut, no Irã, é um dos lugares mais quentes e inóspitos do planeta, com temperaturas extremas e uma paisagem quase totalmente uniforme. A ausência de sons, sombras, água e referências visuais faz com que o cérebro humano perca a noção de tempo, espaço e direção. Número 5. A vila de Kolmanskop, Namíbia. Esse fenômeno acontece em Kolmanskop, na Namíbia, uma antiga cidade rica em diamantes que foi abandonada e, aos poucos, engolida pelo deserto do Namibe. As casas ficaram soterradas por areia, criando ambientes fechados, silenciosos e sem sinais de vida. O desconforto psicológico relatado por visitantes ocorre porque o cérebro humano depende de sons, movimento e referências visuais para se sentir seguro. Em Kolmanskop, o silêncio é quase absoluto e a paisagem parece congelada no tempo, o que pode provocar ansiedade, sensação de irrealidade e até crises de pânico. Não é algo sobrenatural. É a mente reagindo a um ambiente onde a ausência total de estímulos quebra a percepção normal da realidade. Número 6. Síndrome do edifício doente. Esse fenômeno já ocorreu em prédios e regiões reais nos Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália, onde pessoas passaram a sentir náuseas, ansiedade intensa, cansaço extremo e até depressão, sem qualquer doença detectável. Escritórios, escolas e residências precisaram ser evacuados após investigações médicas não encontrarem causas físicas individuais. Hoje a ciência chama isso de síndrome do edifício doente e explica que fatores como ar contaminado, má ventilação, iluminação artificial constante, ruído e estresse ambiental podem afetar diretamente o sistema nervoso, fazendo a mente adoecer antes do corpo. Número 7. Pessoas podem perder completamente a identidade. Quando a mente entra em colapso, até quem somos pode desaparecer. Há casos reais de amnésia dissociativa em que pessoas esquecem totalmente sua identidade, mudam de cidade e constroem uma nova vida. Em alguns casos, anos depois, a memória retorna de forma repentina e tudo o que foi vivido no período parece pertencer a outra pessoa. Número 8. Existe uma cidade que desaparece todo ano. Nem sempre o esquecimento é psicológico. Na China,
a cidade de Xicheng foi propositalmente submersa nos anos 1950 para a construção de uma represa. Hoje ela permanece intacta debaixo d'água, com ruas, templos e esculturas preservadas, como uma Atlântida moderna escondida sob a superfície. Número 9. Um homem sobreviveu a 2 bombas atômicas. Tsutomu Yamaguchi estava em Hiroshima durante a primeira bomba atômica e, dias depois, em Nagasaki durante a segunda. Sua história é oficialmente reconhecida pelo governo japonês, tornando-o o único caso confirmado de alguém que sobreviveu a ambos os ataques. Número 10. O livro indecifrável. Nem tudo o que sobrevive ao tempo pode ser compreendido. O manuscrito Voynich contém textos e ilustrações escritos em uma língua desconhecida. Mesmo com tecnologia moderna, inteligência artificial e criptógrafos, ninguém conseguiu traduzi-lo completamente, mantendo um dos maiores mistérios da história. Número 11. O lago que explode. A natureza também guarda perigos invisíveis. O lago News, em Camarões, acumulava dióxido de carbono no fundo por atividade vulcânica. Um deslizamento liberou o gás, que se espalhou silenciosamente rente ao chão, sufocando pessoas enquanto dormiam. Um desastre sem fogo, sem som e sem aviso. Número 12. Lugares onde a água virou regra, não direito. Em algumas partes do mundo, até o básico precisa ser controlado. Em regiões como a Cidade do Cabo, Israel e partes da Austrália, crises hídricas transformaram o uso da água em algo rigidamente regulado. Banhos cronometrados, descargas limitadas e horários definidos mostram como a sobrevivência pode virar disciplina. Número 13. Lugares onde o dia não termina. Em cidades próximas ao Círculo Polar Ártico, como Tromsø, na Noruega, o sol permanece visível por dias ou até meses. Esse fenômeno, chamado Sol da Meia-Noite, confunde o cérebro humano, afeta o sono, o humor e a percepção do tempo, forçando moradores a criar rotinas artificiais para manter a sanidade. Número 14. A floresta que impede bússolas de funcionar. Na floresta de Hoia Baciu, na Romênia, instrumentos de navegação falham com frequência. Relatos incluem interferências magnéticas, luzes estranhas e lapsos de tempo. Medições apontam anomalias eletromagnéticas, mas nenhuma explicação definitiva existe até hoje. Número 15. O costume de enterrar pessoas vivas. Em culturas antigas da China, servos, concubinas e soldados eram enterrados vivos junto a nobres mortos. A crença era que continuariam servindo no além. Escavações arqueológicas revelaram marcas de unhas nas paredes dos túmulos, deixando claro que muitos tentaram escapar. Número 16. O castigo da máscara. Na Idade Média, punições iam além da dor física. Criminosos eram forçados a usar máscaras de ferro em público, muitas com formatos grotescos. O objetivo era apagar a identidade da pessoa, transformando-a em um símbolo de vergonha diante da comunidade. Número 17. A ilha de Poveglia, Itália. Usada como local de quarentena e depois como hospital psiquiátrico, a ilha acumula histórias de médicos que enlouqueceram e pacientes que desapareceram. Visitantes relatam opressão no peito e pensamentos intrusivos violentos, mesmo em visitas curtas. Número 18. A Estrada da Morte, Bolívia. Além de ser considerada uma das estradas mais perigosas do planeta, a Estrada da Morte na Bolívia carrega um detalhe ainda mais inquietante. Motoristas relatam ver pessoas paradas à beira do caminho que simplesmente desaparecem ao se aproximar. O que torna esse fenômeno perturbador é que os relatos seguem o mesmo padrão há décadas, envolvendo guias experientes, caminhoneiros e moradores locais, sugerindo que não se trata de casos isolados, mas de um efeito recorrente daquele ambiente extremo sobre a mente humana. Número 19. O Sanatório de Waverly Hills, Estados Unidos. O Sanatório de Waverly Hills, nos Estados Unidos, foi palco de milhares de mortes por tuberculose durante o século XX. Embora hoje esteja vazio, visitantes relatam experiências recorrentes, vozes sussurradas, sensação de toques no corpo e uma tristeza profunda que surge sem motivo consciente. Número 20. A cidade fantasma de Oradour-sur-Glane, França. Após um massacre completo na Segunda Guerra, a cidade foi mantida intacta.
Visitantes relatam choro involuntário, sensação de culpa e peso emocional extremo, mesmo sem qualquer ligação pessoal com o local. Esses fatos não são lendas. São registros, lugares e histórias reais, que mostram como o mundo ainda guarda coisas que não entendemos completamente. Talvez o mais perturbador não seja o que existe, mas o quanto ainda somos incapazes de explicar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.